Comunicado ao mercado. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023, o IRB Brasil Resseguros S.A., B3, IRBR3, IRB Brasil Re ou Companhia, nos termos da Resolução CVM-N graus 44-2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que disponibilizou o relatório periódico mensal enviado à Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, por meio do FIP, Formulário de Informações Periódicas. Para melhor entendimento, uma vez que o FIP atende às exigências do plano de contas definido pelo regulador, a companhia disponibilizou em seu website planilha com os dados financeiros referentes ao mês de novembro de 2022. A referida planilha reconcilia as informações apresentadas no FIP com o modelo Visão Negócio. Abaixo alguns destaques do mês de novembro de 2022 e dos 11 meses acumulados do ano, dados não auditados. Prêmio emitido. Nos 11 primeiros meses de 2022, o prêmio emitido atingiu o montante de R$ 7.186,4 milhões, com redução de 9,6% em relação ao mesmo período de 2021. No Brasil houve crescimento de 1,4%, atingindo R$ 4.922,8 milhões, enquanto no exterior houve redução de 26,8% em relação ao mesmo período de 2021, com R$ 2.263,7 milhões. Em novembro de 2022, o prêmio emitido totalizou R$ 542,4 milhões, uma queda de 23,2% em relação a novembro de 2021. O prêmio no Brasil caiu 6,9% no mês, para R$ 402,8 milhões, enquanto o prêmio no exterior caiu 49,0%, para R$ 139,6 milhões. Despesas com sinistros. Nos primeiros 11 meses de 2022, a despesa com sinistros totalizou R$ 4.692,8 milhões, 9,0% menor quando comparada com o mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 11M22, o índice de sinistralidade foi de 104,7%, comparado a 98,1% no mesmo período de 2021. Conforme amplamente divulgado, a despesa com sinistros nos 11M22 foi impactada no segmento agro pelos eventos climáticos atípicos no centro-sul do Brasil e no segmento vida pela Covid-19. Em novembro de 2022 a despesa de sinistro foi de R$ 384,6 milhões, com um índice de sinistralidade de 96,0%. A despesa de sinistro em novembro de 2021 foi de R$ 413,3 milhões, com um índice de sinistralidade de 108,4%. Resultado líquido. Nos primeiros 11 meses de 2022, o prejuízo líquido acumulado foi de R$ 633,7 milhões, ante um prejuízo líquido no mesmo período de 2021 de R$ 510,4 milhões. O prejuízo líquido do mês de novembro de 2022 foi de R$ 48,5 milhões, comparado a um prejuízo de R$ 113,8 milhões em novembro de 2021. É importante destacar que, por natureza, a atividade da companhia está sujeita a oscilações de resultados e, portanto, períodos mais curtos de observação, mensais ou trimestrais, podem não representar uma boa base para projeções futuras. O detalhamento e explicações sobre os resultados da companhia serão apresentados por ocasião da divulgação das demonstrações contábeis, prevista para 27 de fevereiro de 2023. A planilha com os dados históricos em mais detalhes pode ser acessada no endereço https://ri.irbre.com/informações-financeiras/planilhas-interativas-dados-históricos. O reporte completo apresentado à SUSEP, do qual os dados deste comunicado ao mercado derivam, pode ser acessado em http://www.susep.gov.br/menoestatistica/6/principal.aspx. Ressalta-se que estes dados são preliminares e estão sujeitos a mudanças em decorrência da conclusão do processo de auditoria das demonstrações financeiras da companhia. Clique aqui para acessar o comunicado ao mercado. Willy Otto Jordan Neto.
Vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores. Comunicado ao mercado. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023, o IRB Brasil Resseguros S.A., B3, IRBR3, IRB Brasil Re ou Companhia, nos termos da Resolução CVM-N graus 44-2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que disponibilizou o relatório periódico mensal enviado à Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, por meio do FIP, Formulário de Informações Periódicas. Para melhor entendimento, uma vez que o FIP atende às exigências do plano de contas definido pelo regulador, a companhia disponibilizou em seu website planilha com os dados financeiros referentes ao mês de novembro de 2022. A referida planilha reconcilia as informações apresentadas no FIP com o modelo Visão Negócio. Abaixo alguns destaques do mês de novembro de 2022 e dos 11 meses acumulados do ano, dados não auditados. Prêmio emitido. Nos 11 primeiros meses de 2022, o prêmio emitido atingiu o montante de R$ 7.186,4 milhões, com redução de 9,6% em relação ao mesmo período de 2021. No Brasil houve crescimento de 1,4%, atingindo R$ 4.922,8 milhões, enquanto no exterior houve redução de 26,8% em relação ao mesmo período de 2021, com R$ 2.263,7 milhões. Em novembro de 2022, o prêmio emitido totalizou R$ 542,4 milhões, uma queda de 23,2% em relação a novembro de 2021. O prêmio no Brasil caiu 6,9% no mês, para R$ 402,8 milhões, enquanto o prêmio no exterior caiu 49,0%, para R$ 139,6 milhões. Despesas com sinistros. Nos primeiros 11 meses de 2022, a despesa com sinistros totalizou R$ 4.692,8 milhões, 9,0% menor quando comparada com o mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 11M22, o índice de sinistralidade foi de 104,7%, comparado a 98,1% no mesmo período de 2021. Conforme amplamente divulgado, a despesa com sinistros nos 11M22 foi impactada no segmento agro pelos eventos climáticos atípicos no centro-sul do Brasil e no segmento vida pela Covid-19. Em novembro de 2022 a despesa de sinistro foi de R$ 384,6 milhões, com um índice de sinistralidade de 96,0%. A despesa de sinistro em novembro de 2021 foi de R$ 413,3 milhões, com um índice de sinistralidade de 108,4%. Resultado líquido. Nos primeiros 11 meses de 2022, o prejuízo líquido acumulado foi de R$ 633,7 milhões, ante um prejuízo líquido no mesmo período de 2021 de R$ 510,4 milhões. O prejuízo líquido do mês de novembro de 2022 foi de R$ 48,5 milhões, comparado a um prejuízo de R$ 113,8 milhões em novembro de 2021. Importante destacar que, por natureza, a atividade da companhia está sujeita a oscilações de resultados e, portanto, períodos mais curtos de observação, mensais ou trimestrais, podem não representar uma boa base para projeções futuras. O detalhamento e explicações sobre os resultados da companhia serão apresentados por ocasião da divulgação das demonstrações contábeis, prevista para 27 de fevereiro de 2023. A planilha com os dados históricos em mais detalhes pode ser acessada no endereço https://ri.irbre.com/informações-financeiras/planilhas-interativas-dados-históricos-. O reporte completo apresentado à SUSEP, do qual os dados deste comunicado ao mercado derivam, pode ser acessado em http://www.susep.gov.br/estatística/6/principal.aspx. Ressalta-se que estes dados são preliminares e estão sujeitos a mudanças em decorrência da conclusão do processo de auditoria das demonstrações financeiras da companhia.
Clique aqui para acessar o comunicado ao mercado. Willy Otto Jordan Neto, vice-presidente financeiro e de relações com investidores.